crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elisângela e estou aqui para mais uma aula de português. Hoje, sexta-feira, 29 de maio de 2020. Nós vamos começar o nosso dia de estudo com uma leitura de acolhida. Faz dia que nós não realizamos nenhuma leitura de acolhida, não é mesmo? Então, hoje, nós vamos, antes de começar a nossa aula, nós vamos realizar uma leitura de acolhida. Vamos lá? A história de Camila. Camila era uma menina muito apressada, que gostava de tudo do seu jeito. Pior, tudo muito bagunçado. A vida de Camila era uma loucura. Quando fazia seus deveres, não arrumava a mochila. Deixava a mesa cheia de papéis, cadernos, lápis. Quando acordava para ir à escola, era aquela correria. Tinha que arrumar a mochila. Na escola também era a maior confusão. Camila era uma boa aluna, mas nem sempre encontrava os seus trabalhos e tarefas. Um dia, a mãe chamou Camila para conversar. "Minha filha", disse ela, "não está certo. Você vive na bagunça e eu arrumando atrás. Você precisa aprender a colocar as coisas no lugar." "Mãe, aquele jeito bagunçado é o meu jeito de arrumar." Na escola, muitas vezes, teve de pedir emprestado materiais porque o que ia precisar tinha ficado em casa. Um dia, Camila foi convidada para uma festa. Na hora de se arrumar, Camila viu-se diante do seu armário todo bagunçado. Foi muito difícil encontrar roupas e sapatos. A mãe de Camila só assistiu a tudo. Sentia pena, mas estava decidida a não fazer nada para que Camila aprendesse. Não teve outra. Camila foi a última a chegar à festa e perdeu muita coisa que já havia acontecido. Mas, por fim, ela mudou e passou a arrumar suas coisas. Autor desconhecido. Pense. Quem organiza suas coisas? É você? A mamãe? A secretária? Quem está organizando suas coisas? Fala a verdade. Como você cuida das coisas que você utiliza e precisa? Com responsabilidade ou deixa toda a responsabilidade por conta de outros? Como que estão as coisas aí em casa? Nesse período em que está passando mais tempo em casa? Está conseguindo se organizar? Organiza os materiais assim que termina cada aula? Ou está deixando tudo para depois? Oração. Como em sala, a professora vai ler e vocês vão repetir. Jesus, que eu saiba da minha responsabilidade de cuidar das coisas que tenho. Utilizo e que preciso. Que cada dia eu seja melhor. Que o meu coração fique cheio de amor. E que saiba dar esse amor a quem precisa. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Estamos
e continuamos sempre unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, conceda-nos a graça de um bom dia de estudo e um maravilhoso final de semana. Na aula de hoje, nós vamos utilizar o livro paradidático O Reizinho Mandão. Lembra que nós combinamos, que eu pedi para vocês encontrar o livro, pegar que nesta aula nós utilizaríamos? Então, nós vamos retomar a leitura do livro paradidático O Reizinho Mandão. E logo, logo faremos uma atividade avaliativa sobre esse livro. Assim que tiver a data certinha, eu passo para vocês, tá? E nós faremos também um registro no caderno, também sobre o livro paradidático O Reizinho Mandão. Organizado? Estão com o livro em mãos, caderno, estojo, lápis bem apontado, borracha, tudo certo? Então, vamos lá! O Reizinho Mandão, uma história contada por Ruth Rocha e ilustrada por Walter Ono. Vamos conhecer um pouco mais, para quem já conhece a história e para quem chegou depois, talvez não tenha lido ainda, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse livro paradidático de Ruth Rocha, O Reizinho Mandão. Democracia e liberdade são bens difíceis de conquistar, mas talvez sejam ainda mais difíceis de manter, pois sempre haverá sapos querendo fingir-se de reis ou governantes autoritários que ignoram as verdadeiras necessidades de seu povo. E isso é assunto de criança? É o que nós vamos descobrir. Só que antes nós vamos saber um pouquinho da história da vida dessa autora, Ruth Rocha, e do ilustrador Walter Ono. Quem é Ruth Rocha? Na minha infância, a história sempre esteve presente. Contos de fadas, As Mil e Uma Noites, contos folclóricos, lidos e contados por minha mãe, meu pai e, especialmente, meu avô Ioiô. Meu avô conhecia e contava todas as histórias que existiam, mas sempre ambientadas na Bahia, de onde a família viera. Os personagens falavam de lugares com nomes engraçados, como Caixa-Prego, Ladeiras do Escorrega. E as histórias sempre acabavam em festas de casamento, cheias de doces gostosos, como papos de anjo, amor aos pedaços, alfeniz. Por isso eu digo que a história entrou em minha vida pelo caminho mais efetivo, o caminho afetivo. Hoje, sou eu que conto histórias para todas as crianças, as que gostam de contos clássicos, e também aquelas, como minha filha, que gostava de histórias do cinzeiro, da mesa, da lua. Foi a partir de uma pergunta feita por ela que eu escrevi Romeu e Julieta.
meu primeiro conto publicado na revista Recreio. E desde então, não parei mais. Deixei que a profissão de escritora me escolhesse e fui inventando essa profissão. Agora, com mais de 40 anos de carreira, tenho a felicidade de ver toda a minha obra reunida na Biblioteca Ruth Rocha, publicada pela editora Salamandra. Walter Ono. Nasci mineiro, vim para São Paulo menino. Adolescente, descobri o rock e a bossa nova. Na faculdade de arquitetura, vivíamos o final do modernismo. A contracultura, a literatura latino-americana, a comunicação de massa e as passeatas contra a ditadura. Foi um período de grande mudança cultural. No desenho, a grande virada veio com o pop art, o filme Submarino Amarelo e o estúdio Pushpin. Nesse espírito, na busca de novas verdades, conheci a Ruth. Não é para ser agradecido e feliz? Então, a história da Ruth Rocha, ela começou a ter gosto pelas histórias a partir das histórias contadas pelo pai, pela mãe e principalmente pelo avô. Histórias contadas. Isso lembra alguma coisa? Vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Vou ler alguns trechos do livro. Não vou ler todo o livro porque o nosso tempo não permite. É diferente de que se estivéssemos em sala. Se nós estivéssemos em sala, nós estaríamos fazendo uma roda de leitura, fazendo a leitura compartilhada. Cada aluno ia lendo um pedacinho e nós, em uma aula, nós faríamos a leitura. Mas para ler todo ele, a professora iria levar em média 50 a 60 minutos. É muito tempo para uma aula em vídeo. Vai ficar cansativo para vocês. Então, eu vou ler algum trecho, nós vamos discutir e depois vocês vão ler novamente, reler, né? Para muitos vai fazer a releitura e alguns vão fazer a leitura desse livro. Olha a ilustração. Quando Deus enganar gente, passarinho não voar, a viola não tocar, quando o atrás for na frente, no dia que o mar secar, quando o prego for martelo, quando o cobra usar chinelo, cantador vai se calar. Preste atenção. Olha que livro bonito, bem ilustrado, bem colorido. Do jeito que a professora gosta de ver o caderno de vocês quando pede para fazer desenho, para fazer ilustrações, bem bonito, bem colorido, em meio a um cenário, não está no meio do nada. Eu vou contar para vocês uma história que o meu avô sempre contava. Ele dizia que essa história aconteceu há muitos e muitos anos atrás, num lugar muito longe daqui. Eu vou contar para vocês uma história que o meu avô sempre contava. Há muitos e muitos anos atrás, num lugar longe daqui. A que faz lembrá-los esse trecho da história? Aos contos populares, aos contos tradicionais.
Lembram lá do primeiro capítulo, onde nós aprendemos sobre os contos populares? Contos populares são os contos que fazem parte da nossa cultura. E eles vão mudando, como a Ruth coloca lá na história da vida dela, né? Ela colocou que as histórias que ela ouvia do avô são histórias com o marco da cultura baiana. Lembram? Nós já estudamos sobre isso, que as histórias populares, elas mudam de acordo com cada região. Porque como as histórias populares, elas são contadas de geração para geração, ela não tem um registro autoral. Ninguém sabe por quem foi criado aquela história. Algumas foram recontadas por alguém que sentou e resolveu escrever histórias recontadas. Recontado porque não foi criado por aquele autor. Aquele autor está recontando a história que alguém criou. A origem, ninguém sabe. Por isso, histórias de muitos e muitos anos atrás, de um lugar muito longe daqui. E esses lugares, cada lugar tem sua cultura diferenciada, o linguajar, características da linguagem. O cuiabano tem seu linguajar próprio. O mineiro tem seu linguajar próprio. O gaúcho também tem suas características de linguagem. Nós precisamos respeitar. A linguagem falada é diferente da linguagem escrita. Na língua falada, eu posso colocar características da regionalidade, da região aonde eu estou vivendo, crescendo, aprendendo a falar. Na língua escrita, aí sim, eu preciso respeitar um padrão da linguagem, padrão da gramática, a ortografia correta. Todo lugar, qualquer pessoa que for ler o que eu escrever, tem que entender. Por isso existe uma linguagem padrão, que é utilizada na língua escrita. Na língua falada pode haver regionalidade, mas na língua escrita, não. Aí tem que ser correto. E vocês vão fazer a releitura desse livro, vocês vão fazer respeitando mais ainda as pontuações, porque como já avançamos nos nossos estudos, avançaram também no conhecimento. Agora vocês já sabem expressar melhor a utilização da pontuação, da exclamação, da interrogação, e vocês vão passar a realizar a leitura observando melhor também a pontuação, travessão e 2 pontos. Vão analisar e vai perceber a função dessas pontuações nos textos. Vamos pegar mais um trecho, como eu já falei, nós não temos tempo, infelizmente, tempo suficiente, né, para a gente fazer toda a leitura. Vou pegar aqui um trecho de um diálogo. Lá na página 30 tem um trecho do diálogo que é interessante nós conversarmos um pouquinho sobre. A professora vai realizar a leitura, vocês acompanham para a gente conversar sobre esse trecho. Ok? Prestando bastante atenção na pontuação. Aí, a porta da frente foi abrindo, devagarinho, e apareceu uma velha.
O reizinho fez a mesma pergunta que ele fazia em todo lugar. Foi utilizado 2 pontos. Por que foi utilizado esses 2 pontos? Já trabalhamos. Para anunciar a fala do reizinho. Muito bem. Por favor, minha senhora. Nesta casa não existe uma criança que ainda saiba falar? A velha sacudiu a cabeça, assustadíssima, fazendo sinais para o reizinho ir embora. Tenha atenção também ao travessão que indica o início da fala do reizinho. 2 pontos, anunciou a fala do reizinho. Travessão indicou o início da fala do reizinho. Vocês vão ler novamente, fazer a releitura para quem já leu. Quem ainda não leu vai realizar a leitura, prestar atenção nos personagens, principalmente no personagem do reizinho mandão. Você ficou curioso para saber por que ele tem esse nome, o reizinho mandão? E por que de repente ele ficou furioso procurando uma criança que sabia falar? Ficou curioso para saber? Faça a leitura bem feita, agora uma leitura com uma compreensão ainda maior, porque já sabe utilizar corretamente as pontuações e vai escolher um trecho do livro, da história, vai escolher um trecho da história, vai copiar no caderno, margem, cabeçalho, trecho da história, o reizinho mandão, vai copiar e vai fazer a ilustração. Bem feita, bem colorida, com todo um cenário, ok? Na segunda-feira, a professora faz com vocês a correção das páginas do livro que ficaram na aula de ontem. Hoje não teria tempo suficiente, tá? Por isso eu deixei para a próxima aula, ganhar um tempinho a mais aí, né? Bom final de semana. Não se esqueçam, precisamos ficar em casa, precisamos cumprir com o nosso papel, ter responsabilidade sobre tudo isso que está acontecendo, né? Apesar de vocês serem criança, vocês precisam saber que a nossa responsabilidade social neste momento é ficar em casa. Ficar em casa, cumprindo com os nossos deveres, para que tudo isso passe logo e logo podermos estar juntos novamente na nossa sala de aula e matarmos as saudades. Bom final de semana, beijos, professora Elisângela. Tchau, tchau.